Quando a gente conversou, Cecília trouxe um ponto sobre engajamento que eu achei fantástico, e para mim essa é a palavra que poderia definir, né? Então, engajamento ele é o resultado, Sim, né? Então, ele é o pós. Então, dado estabelecido uma série de ferramentas para engajar alguém, a isso, gente tem o resultado que é o engajamento. exato, E se a gente não desenvolve bem essas ferramentas, a gente não tem o resultado, que é manter as exatamente, pessoas desejando permanecer naquela empresa, né? isso. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Company, um ecossistema de educação que desenvolve profissionais de RH. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre engajamento de pessoas. Para isso, eu trouxe duas pessoas convidadas que vai trazer de forma conceitual, prática, desafios sobre esse tema. Eu também, obviamente, vou dar os meus centavos aqui o tempo inteiro, como eu sempre faço. Mas muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada pelo conteúdo que eu tenho certeza que vai ser incrível que a gente vai compartilhar aqui. E para a gente começar, vou pedir para vocês se apresentarem. Você começa para a gente, Cecília? Claro. Jéssica, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Eu sou Cecília Salem, eu sou Head de Recursos Humanos da Pernod Ricard no Brasil e estou na empresa há 20 anos. Muito bom. A tua história toda é na Pernod, então, Sim, né? Muito bom. Qual que é o desafio de vocês lá hoje? Assim, como é que é a estrutura? Quantas pessoas que tem? a gente tem no Brasil mais ou menos 450 funcionários, no mundo a gente, Diretos? diretos, mais os indiretos. E além disso, a gente tem 18 mil funcionários no mundo. Em mais de 70 países, entre escritórios e fábricas. Conta pra gente, na verdade, pra quem não sabe, né? Porque agora eu já sei, depois de te conhecer, quem é a Pernod? A Pernod é uma empresa de bebidas alcoólicas destiladas e vinhos. A gente tem marcas globais como Chivas, como Perrier-Jouët, que é um champanhe, Ballantines, whisky, a vodka Absolute. E temos também um portfólio local, que é vendido só no Brasil, como a vodka Orloff, Rum Montilla, entre outros. Vinhos, a gente tem no nosso portfólio global, mas a gente tem no Brasil, a gente tem destilado. Por que não trabalha com vinho no Brasil, A sabe gente já dizer? teve, a gente já teve vinhos no mercado, já chegou a ter uma fábrica de vinhos, não sei se você se lembra de Almaden, essa marca, Sim, a gente cresceu, né, vendo essa marca no mercado, mas foi uma escolha estratégica da companhia, né, a entendi. forma como a gente vende vinho é diferente da forma como a gente vende destilados. Se a gente pensar no consumo, a forma como a gente consome, é Gente diferente do brasileiro, destilado. né? Isso. Entendi. Então, por conta disso, é uma decisão estratégica. Muito bom, obrigada pela sua apresentação. Arthur, se apresenta pra gente. Muito bom. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Cecília. É um prazer dividir aqui a mesa com vocês. Muito bom falar sobre recursos humanos no geral, sobre engajamento, que é a pauta de hoje. Eu sou o Arthur Freitas, eu sou diretor-geral do iFood Benefícios. Eu estou aqui no iFood há 4 anos e no iFood Benefícios especificamente eu lidero aqui a operação há um pouco mais de um ano. A gente tem uma missão muito grande aqui de revolucionar de fato como que os benefícios corporativos estão sendo distribuídos nas empresas brasileiras. Então tem muita coisa legal aqui que a gente está construindo. Espero poder contar aqui também um pouco de algumas novidades do que a gente tem feito aqui ao longo da nossa conversa e, óbvio, falar sobre engajamento, que é uma pauta super importante e quente aqui no dia a dia. Muito bom. O iFood de Benefícios tem esse tempo que você tá nele? Um ano e meio? É novinho assim? Não, ele tem um pouco mais ele deve ter perto de 3 anos, Quando alguma esse coisa mercado nesse começou a sentido. crescer aqui no Brasil, né? Mais ou É, menos. é uma tendência, né? Existe uma tendência clara aqui de que as empresas de benefícios estão cada vez mais inovando e tentando consolidar cada vez mais os diferentes benefícios que existem, né? Não só o vale alimentação e refeição, mas né, todos os outros saldos, outros tipos de benefício que podem ser consolidados em uma plataforma única e tirar, né, ali o peso das costas, né, o peso operacional das costas dos RHs e, óbvio, também conseguir trazer um portfólio amplo e bacana aqui para os Eu colaboradores. vejo o tema crescendo muito também, né? Eu acompanho esse mercado crescendo aí nos últimos, talvez, 5 anos. Eu vejo que cresceu bastante o mercado de flexibilidade em benefícios aí nesse tempo, né? Então, provavelmente no tempo que vocês nasceram. Bom, o convite do Arthur, ele vem muito também para a gente ouvir um pouco na perspectiva da liderança, né? Então, a gente tem aqui Cecília trazendo a perspectiva de RH, a perspectiva de processo, Perfeito. de ferramenta, né? Uhum. E a gente vai ouvir também o Arthur para entender quais são as dores e os amores de liderança dentro desse desafio de engajamento também. E para a gente começar, eu acho, Cecília, estava conversando esses dias com algumas pessoas depois da nossa conversa,
e saber exatamente o que é engajamento, né? Conseguir conceituar e trazer isso para a prática ainda é uma dificuldade de muita gente. Então Sim. vamos começar falando disso. O que para você é engajamento? Engajamento, Jéssica, é tudo aquilo que faz a pessoa querer ficar na companhia. A gente chama de staying power. Aquilo que faz eu querer ficar, eu querer crescer, eu querer me desenvolver na companhia. E ela é composta, o engajamento não é uma coisa única, né? O que te faz ficar na companhia não é uma coisa única. É um conjunto de coisas, né? Por isso que uma estratégia de engajamento, ela engloba muitas frentes, muitos elementos dentro dela. E ela não é linear também, né? Porque se a gente for pensar num tempo de vida útil de um colaborador Perfeito. dentro de uma empresa, a própria vida desse colaborador, ela não é linear em termos de desejo e Perfeito. vontade de ficar, né? Exatamente, né? Às vezes, né, dependendo do meu momento de vida, eu fico mais engajado com uns elementos do que com outros, né? Você, por exemplo, você está grávida, né? Talvez o seu senso de estabilidade nesse momento esteja batendo mais forte do que o senso de crescer, me desenvolver, né? Então, isso muda um pouquinho de cada um. Então, por isso que precisa ser uma estratégia muito ampla, para pegar essa diversidade de momentos e pessoas. E desenvolver muita liderança para que ela dê conta também de entender Com esses momentos. Você certeza. falou da minha gravidez, mas eu vivi com uma pessoa que trabalhou comigo, né? Que ela Olha, ficou grávida durante, né, a nossa jornada juntas. E ela era uma pessoa, assim, totalmente engajada com o nosso propósito, com o nosso sonho, totalmente disponível. Ela trabalhava, assim, o tempo inteiro, ela gostava de estar ali naquele ambiente e ela engravidou. Na hora que sim, ela engravidou, naturalmente ela mudou a perspectiva de tempo de dedicação, da estabilidade, dos sonhos. Os sonhos ficaram menores porque já eram outros sonhos. A gente teve exato. uma conversa sobre isso, exatamente para poder redirecionar o que a mantinha na empresa naquele Perfeito. momento. E entre duas pessoas, né? Às vezes você tem duas gestantes no seu time e elas têm motivações, né? Engajamentos diferentes entre si. Então é também difícil para a gente poder dizer, o engajamento dela vem disso. É sempre muito bom saber da própria pessoa, como você disse, o que a engaja mais. E quando a gente conversou, Cecília trouxe um ponto sobre engajamento que eu achei fantástico, e para mim, essa é a palavra que poderia definir, né? Então, engajamento ele é o resultado, Sim, né? Então, ele é o pós. Então, dado estabelecido uma série de ferramentas para engajar alguém, a isso, gente tem o resultado que é o engajamento. exato. E se a gente não desenvolve bem essas ferramentas, a gente não tem o resultado, que é manter as Exatamente. pessoas desejando permanecer naquela empresa, né? Isso. E aí, na perspectiva da liderança, né, Arthur, eu tenho falado tanto de liderança, eu gosto muito desse tema, porque a gente tem cobrado muito das lideranças uma série de questões e a gente às vezes não entende o tamanho do desafio que é sentar nessa cadeira, Sim. né, de gerir pessoas diversas, com perspectivas diversas, com motivações diversas, né, então você não consegue nem enquadrar gestante, né, não, há duas gestantes podem ter perspectivas diferentes. Eu queria te ouvir um pouquinho nessa cadeira para entender quais são seus desafios e perspectivas sobre esse assunto hoje e qual que é o seu atual desafio de engajamento no time do iFood Benefícios? Bacana, muito bom. É um desafio falar sobre isso, porque engajamento é um tema heterogêneo, né? Ele não é um tema que todo mundo, como você acabou de comentar, né? É um tema que para cada um ele soa diferente, ele impacta diferente. Assim. É, e ele é um tema, ele está mutando, né? Mudando ao longo do Perfeito. tempo, né? Então você precisa controlar isso, tem N variáveis que impactam. E quando você pensa numa perspectiva de liderança, né, cada empresa tem sua peculiaridade, e talvez um elemento que eu possa trazer aqui para exemplificar isso aqui no nosso dia a dia, o iFood Benefícios, né, dentro do iFood, é uma empresa brasileira que ela nasceu com um DNA de sonho grande. A gente sonha muito alto, muito Isso grande. desde iFood ou iFood Benefícios? Desde Desde o iFood, DNA mesmo. o iFood Benefícios ele faz parte do Sim, ecossistema do iFood. Então, dito isso, a gente tem uma cultura bem, né, a gente vive a mesma cultura, né? A gente está no mesmo escritório, com as mesmas pessoas, a gente está muito próximo, então é uma cultura única aqui. Mas a gente tem esse DNA de sonho grande, né? E um desafio aqui é a gente vive uma vida muito empreendedora, né? E a gente seta metas muito agressivas. Então todo ciclo, né? A gente divide aqui o nosso ano em ciclos. E cada ciclo a gente seta metas muito difíceis,
e a gente descobre que a gente consegue chegar nelas. Mas nesse momento de setar metas, né, eu preciso engajar o time para que eles estejam confortáveis de alguma forma, dentro de um desconforto, mas confortáveis e poder trabalhar e buscar essa meta. E para isso eles precisam, de alguma forma, estar engajados. Eu entendo que o engajamento é um output aqui, mas de toda forma as pessoas precisam estar conectadas, precisam querer continuar na empresa para continuar buscando ali as montanhas cada vez maiores. Então, um desafio que eu, como liderança, tenho é fazer com que eh, a minha liderança direta e, obviamente, as lideranças consecutivas aqui consigam ter seu sonho grande, né? Consigam engajar nesses sonhos. E uma das coisas que a gente vem fazendo aqui é fatiando esses sonhos. Então, a gente tem um sonho único que todo mundo, de alguma forma, acorda, né, de ter esse sonho. É uma meta que a gente vai buscar. E, claro, elas entendem, né, qual que é a história que a gente está construindo, aonde a gente quer chegar, e a gente seta esses sonhos, né, em diferentes milestones aqui, né, em diferentes. Torná-lo tangível, né? Exato, a gente vai Atingível, né? isso, a gente vai fatiando ele né, nessa construção, e assim que fatiado, a gente fatia de novo para cada um dos times, né? Então, o time de marketing tem, né, algumas definições muito importantes que juntas com o do comercial, juntas com o de operações, juntas com o de produto, de tecnologia, quando elas se somam, elas geram o sonho grande que a gente está buscando, né, dentro dessa construção. Então, o desafio hoje que eu tenho de engajar e manter o meu time conectado aqui com a empresa é fazer com que a gente consiga, cada grupo, ter um sonho bem definido e que a gente consiga fazer essa construção em conjunto. Essa questão do sonho grande, eu estava discutindo com uma outra liderança essa semana. É, eu não sei até que ponto é um desejo do empreendedor ou da empreendedora de que todo time sinta a mesma coisa que a gente sente. Até que ponto que isso realmente é possível e viável e quais são as ferramentas que a gente vai entregar para essa pessoa para ela sentir o que a gente sente. Eu, particularmente, gostaria de te ouvir. Eu, particularmente, percebo isso como improvável, né? Que as pessoas que estão dentro de um time, de uma estrutura CLT, que estão ali para poder fazer mais um trabalho, mais um dia, elas estarão com a mesma sensibilidade ao risco, ao sonho, à conquista, do que quem é dono, né? Ou quem está realmente participando e construindo e escrevendo aquele sonho, vamos dizer. Como que é esse desafio, assim, né? Porque ao mesmo tempo você tem o sonho de empreendedor, mas as pessoas nem sempre se engajam naquilo. Como que resolve isso? Essa conta vai fechar um dia? Você acha que fecha? Ela fecha. Tanto fecha que a gente tem empresas muito bem-sucedidas que vivem desse tipo de mentalidade. Acho que tem ferramentas para isso, né? Acho que tem uma ferramenta clara aqui que eu posso dizer, né, que muita empresa faz uso, é o stock options, né? Você dá parte da sua empresa para os seus Aí colaboradores é dono de e aí verdade, você né? faz com que eles Poxa. sejam. Torná-los. Exato, você faz com que eles sejam parte dessa construção. Mas eu acho que não é só isso. Acho que não é só, né, o sentido da remuneração aqui. Isso. Acho que as pessoas precisam entender o propósito de fato, né? Quando você. Grande parte das pessoas que trabalham aqui com a gente, né? Se eu não puder dizer que todo mundo que trabalha com a gente tem uma mentalidade de que quer crescer na carreira, independente de ser um empreendedor ou não, né? Independente de fazer uma empresa, construir uma empresa, ser dono, ter equity. Todo mundo quer ter uma carreira, né? Que se preze, que seja legal, que dê O próprio orgulho. recrutamento você já busca pessoas que têm esta característica. Tem como valor pessoal aquele valor da companhia. Da cultura daquela Exato. companhia, né? Exato. O iFood, acho que uma das principais fortalezas do iFood hoje é a cultura. A gente tem elementos muito claros. Eu falei do sonho grande, mas o sonho grande é um dos elementos. Mas o próprio empreendedorismo faz parte aqui do nosso, né, DNA, né? do nosso DNA. A gente fala muito de ambidestria, né, que é, né, usar os dois lados aqui, as diferentes habilidades que muitas vezes são dicotômicas, né, que é o planejamento com a execução.
como que você coloca isso tudo né, numa mesma habilidade. E só uma observação, é tão parte da cultura, né, que eu entrevistei uma outra pessoa do iFood aqui, ela falou exatamente disso num outro contexto, só que ela usou o pêndulo, né, então ela fala muito sobre isso, sobre essa ambidestria num outro contexto e como que isso interfere na gestão dela. Exato. Então, voltando para a linha de raciocínio aqui, que não é necessariamente só remuneração para a gente fazer com que as pessoas se sintam parte, mas é de fato trazer as pessoas para uma construção de uma história que elas de fato se orgulhem. Então, um mote claro que a gente tem aqui é que a gente vai ser o líder no nosso segmento. E tá todo mundo comprado, todo mundo aqui do time de fato quer ser o líder. Então as pessoas, elas sabem que simplesmente colocar uma metinha de crescer, 5%, 10%, 20%, isso não vai fazer com que a gente chegue onde a gente quer. Dito isso, dado que todo mundo está comprado, entende a história, entende a narrativa, essas pessoas elas se predispõem muito mais a colocar metas muito mais agressivas e correrem atrás da meta e descobrir que há formatos para chegar. Então, a construção dessa história e engajar as pessoas dentro dessa história e, óbvio, fazer com que elas sejam parte dessa construção, porque nada adianta você simplesmente chegar, fazer uma apresentação e falar: "É isso, gente, vamos lá, vamos bater meta todo mundo". Não é assim. Então, as pessoas precisam participar dessa construção e até a parte que eu comentei de fatiar aqui os sonhos, ele faz parte disso, né, porque você faz com que cada um consiga Sinta parte, construir o né? seu papel de um todo. E acho que isso engaja muito as pessoas, elas vibram, elas, né, celebram as conquistas, independente de remuneração, que é uma parte importante, né? Stock options é um tema importante, né, para fazer com que as pessoas se sintam donas do negócio, mas acho que tem esse lado do mote, do propósito, que é super importante aqui. Eu queria pegar fazer uma linha de raciocínio transversal aqui, né? Quem tá maratonando aí todos os episódios do RH Cast, a questão da comunicação, da clareza, ela aparece em várias coisas relacionadas ao sucesso dos produtos de RH, né? E aí, muitas das queixas do RH tá relacionada a engajamento. E eu acho que o exemplo que o Arthur trouxe traz muita importância da comunicação e a clareza de onde a gente precisa chegar, como que a gente vai chegar, qual que é a estratégia, como é que a gente vai fatiar. E até eu tô comprada, que é o sonho, que é ser número 1. Tá claro, é simples, é fácil, não precisa de um PPT com 20 slides para você convencer alguém aonde a gente tem que chegar. É simples, a gente quer ser o número 1, seremos o número 1. É só isso que eu preciso que você entenda e vem comigo, né? Então essa clareza de onde a gente precisa chegar, ela é muito importante e ela interfere diretamente no engajamento, né? Uma outra coisa que interfere muito, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Cecília, é o EVP. Né? Então, eu queria que você contasse primeiro o que é, para quem não sabe, e como que vocês tratam isso dentro da Pernod. O EVP é o Employer Value Proposition, né? Então, qual é a proposição de valor ao empregado? O que a empresa oferece como uma proposta de valor para que aquele empregado tenha como, né, o grande finale o engajamento, seu engajamento na organização. Então, na Pernod, a gente tem uma estratégia de Employer Value Proposition que ela tem 3 pilares. O primeiro tem muito a ver com orgulho de pertencimento, que você falou. Então, mora dentro desse pilar todas as iniciativas de recursos humanos da empresa como um todo, porque não é só de RH, ações que gerem orgulho de pertencer no colaborador. Aí a gente fala de uma comunicação clara da estratégia, qual é a estratégia organizacional. Então, eu estou numa empresa que eu sei qual é a estratégia, sei onde a empresa quer chegar. Sei que eu sou parte disso, né? Como eu posso ser Isso, parte e eu me disso? sinto parte disso. Eu sei como a minha meta se vincula àquela estratégia, eu me sinto parte, colaborando. Uma outra parte é os valores da organização. Qual é a cultura, qual é o valor? Uma outra parte são os projetos sociais. Hoje, uma empresa que tem projetos sociais gera orgulho de ser naquele colaborador. A empresa impacta mais do que simplesmente gera empregos, tem mais do que. Então, esse é um pilar. Outro pilar é empoderamento para o crescimento, que mais do que os resultados que você dá, como essa empresa me desenvolve. Então, mora dentro desse pilar as ações de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento dos times em geral, as academias, a gente tem academia de vendas, academia de operações. Remuneração tá dentro disso? Remuneração,
porque é um pilar super importante que você comentou, não é o único, mas também quanto que eu vou ganhar quando eu ocupar uma próxima carreira, uma próxima posição. Então, carreiras também está aí dentro. Então, dentro desse pilar mora tudo isso. Os benefícios também, né? Quais são os benefícios que a empresa me oferece. E um último pilar que a gente chama de Committed to Care, que é muito sobre essa parte de ajudar o outro, como a empresa me olha como um ser humano também, no sentido de preocupado com a minha qualidade de vida, com o meu bem-estar, com o meu estresse, o gerenciamento de estresse. Então, a flexibilidade, né? Quando a gente chegou aqui, eu perguntei qual é o modelo de trabalho do iFood. Vocês trabalham híbrido, presencial? Isso também faz a diferença. Então, modelo híbrido, modelo flexível de trabalho. Então, moram aqui dentro iniciativas nesse sentido. Então, no final, o conjunto disso tudo geram pessoas engajadas à organização. Pode ser que, para mim, o elemento mais importante desse engajamento é eu saber que a empresa contribui para o social. Outro ponto importante dentro do pilar do Proud to Be, que vale a pena ressaltar, é todo o trabalho que a gente faz com diversidade. Ou seja, trazer pessoas diferentes para colaborar. Os benefícios disso. Nós somos uma empresa de consumo, então nosso público é diverso, então a nossa empresa também tem que ser diversa, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu pessoalmente, estar uma empresa diversa, onde eu, aos olhos nus, eu consigo ver que existem uma diversidade grande de pessoas, isso me faz ter orgulho de pertencer, me faz estar engajada com a minha companhia. Então, para cada um, às vezes, para alguma pessoa, é o elemento da remuneração, benefício em especial. Então, o conjunto disso tudo vai tocando diferentemente cada uma das pessoas e gerando o final das pessoas engajadas à organização. E também pessoas que querem estar na organização. Então, quando você fala Employer Value Proposition, não é sobre quem está somente. É qual a imagem que a gente vende para fora. Que eu gero de vontade em pessoas que estão fora, estão no mercado, em um dia se candidatar a uma posição na Pernod. Eu quero estar aqui, quero estar no meu. Tem esta característica, que tenha esses valores, que projetos. Então, a gente fala com o público interno e também externo. Eu acho que a gente, com essa fala, a gente consolida bem o conceito de engajamento com duas características, né? Primeiro, entendendo que ela é o resultado de ações que nascem às vezes no EVP, né? Não consigo nem imaginar aonde mais morariam a estratégia de Exato. engajamento, né, que não fosse num EVP. Então, o dever de casa para você agora é fazer o seu EVP caso você não tenha ou revisá-lo para entender quais são os motivos que a minha empresa dá para que os meus colaboradores queiram ficar. E eventualmente você vai descobrir que alguns dos motivos que você tem disponíveis não casam com os colaboradores que estão atualmente na sua empresa e tá tudo bem. Sim. Você não vai atrair todo mundo, todas as pessoas com os mesmos propósitos, mas Exatamente. se você não tem essa clareza, você tem uma coisa é uma diversidade de pensamento e de pessoas, outra coisa é uma diversidade de propósito, né? Isso acaba confundindo um pouco. Se cada um for para um lado, a gente não consegue integrar esse sonho grande, né? Então, Exatamente. eu acho que essas duas características, acho que elas começam a consolidar um pouco esse conceito, né, de engajamento. Arthur, eu queria te ouvir, dentro da perspectiva de benefício flexível, a impressão que eu tenho, né, é que esse benefício hoje, a forma como a gestão desse benefício é feita hoje, ela já está dentro da linha do básico bem feito, né, já está dentro ali da pirâmide, da base da pirâmide. As pessoas já entram nas empresas entendendo que flexibilidade em benefício basicamente é uma coisa que está no commodity, né, vamos dizer assim. É assim que você percebe hoje, né, esse produto no mercado e o quanto que isso tem contribuído para engajamento, né, para ajudar o RH nesse processo de engajamento? Bacana, ótima pergunta. Primeiro, acho que a Cecília explicou muito bem aqui. Uma aula, né? Uma Uma aula. aula. Eu aprendi muita coisa hoje aqui nessa. E nem terminou o episódio ainda, ainda tem Nem mais, acabou. hein? Mas acho que o que fica muito claro para mim é que o EVP, ele carece de muitas ferramentas, né? Você precisa entender de uma forma holística como que a sua empresa é consolidada, e como seus colaboradores, né? O que você espera dos seus colaboradores, o que eles esperam de você, para que você consiga fazer esse match aqui no final das contas, né?
E eu acho que o benefícios, no geral, ele é um desses pilares que a Super. gente falou aqui dentro do EVP. O benefício, ele nasceu décadas atrás, né? O PAT, né? O Programa de Alimentação do Trabalhador, ele tem algumas décadas aqui, né? Um programa federal que foi constituído e ele começa a se modernizar agora. Então, Jéssica, Agora há poucos anos agora há mesmo. pouquíssimos anos, eu diria meses, né? Então, Jéssica, eu acho que a sua fala de que hoje o básico bem feito é super pertinente de fato, né? É, as empresas começaram a se adaptar para entender de fato quais são as soluções novas que estão aparecendo no segmento. Então, para onde que eu vejo que esse segmento está caminhando, né? Antes a gente falava de um vale alimentação e refeição com os cartões e aquele negócio do aceita aqui, não aceita ali. E hoje, Eu sou dessa época, inclusive, desculpa quebrar seu tinha raciocínio, uma mas eu não época. tive a oportunidade de ter flexibilidade para comer. Eu tinha que comer nos mesmos lugares. Eu era CLT, então assim. Flexibilidade é vida. Fecha aspas. E eu já tô sendo bonzinho com o período de tempo, porque antes não tinha nem cartão, né? Verdade, Antes era era o vale. TI, É você tinha um, Nessa época eu não peguei. você tinha Eu acho. você não tinha um lembro. valezinho, né? É verdade. Essa era uma época importante que teve uma mudança pro cartão. E eu acho que a gente começa a passar por uma outra revolução aqui. As empresas estão começando a entender, né, as diferenças, né? Então, hoje você tem um produto que ele é flexível, né? Ele é flexível para o colaborador, né? Em dois grandes sentidos. O primeiro sentido é de trocar saldos, né? E óbvio, tudo dentro de uma regulamentação da lei do PAT, mas que permita fazer trocas de saldos, né? Dentre onde é permitido, né? E você tem um segundo momento que você tem a flexibilidade em utilização do seu benefício, né? Porque não é necessariamente obrigatório aqui, né? Não precisa de ter um credenciamento daqueles restaurantes e supermercados, né? A rede de aceitação hoje ela é muito mais ampla. Então não tem aquele negócio de aceita aqui ou aceita ali. Ele vai aceitar em grande parte dos estabelecimentos ao redor do Brasil. E além disso, né, eu acho que isso já é uma proposta de valor muito importante, mas as empresas querem cada vez mais consolidar esses benefícios, né? O RH tem hoje, né, quem opera isso tem um esforço operacional muito grande, né? Empresas grandes, né, como a Pernod, por exemplo, tem um esforço operacional grande para distribuir esses benefícios. Então, quanto mais a gente consegue consolidar uma oferta interessante, melhor para a empresa e, claro, melhor para o colaborador. Aqui no iFood Benefícios, a gente pensa muito de uma forma ambidestra, na perspectiva de eu preciso fazer um produto que seja muito legal e bom, que tenha uma proposta de valor para os RHs, para as empresas, mas um produto que também seja muito bom para o colaborador. Tá. Que eu acho que esse elo foi, de alguma forma, esquecido, né? Ao longo dessa trajetória. Então, hoje, por exemplo, né, a gente tem um cartão de fato que ele é flexível, que pode ser gerenciado, né, a toque de caixa dentro do aplicativo e que ele tem uma conexão com o iFood, né, que ele tem uma conexão com uma plataforma de pedir comida, né, Que tá no cotidiano da grande maioria das que pessoas. está no né? cotidiano de 50 milhões de pessoas no Brasil. Então, a gente constrói um produto que de fato é um produto relevante para o colaborador, mas claro que não tira a essência, né, da empresa, né, que a empresa consiga fazer essa gestão bem feita, de forma eficiente, que não tenha um esforço tão grande e tenha exato, uma Fácil, perspectiva de custos, né? Poxa, Uhum. aqui a gente não cobra taxa de nada, né? Taxa zero. Então a gente pensa muito na proposta de valor de forma ambidestra, né, dos dois lados aqui, né, do colaborador e Porque é cultura. Exato, também. tá dentro do nosso DNA. E aí eu penso que, né, quando você desenha, né, um EVP
e você está pensando, né, cada vez mais no seu colaborador, é natural que você comece a pensar, né, e eu acho que tem, né, as prioridades ali, você vai fazer um mapeamento do seu EVP, vai chegar um momento que você falar, poxa, eu preciso ver o meu pacote de benefícios se ele está aderente ao que eu de fato quero entregar para o colaborador. A partir disso, eu acho que o benefício como um elo aqui, né, dessa cadeia, ele é uma ferramenta importante e que pode ser mudado. A gente tem muita oportunidade. E ele é valorizado, né, pelo colaborador. Extremamente valorizado. Acho que uma empresa que tem um conjunto de benefícios bom, ela tem um caminho bem andado aí, quando a gente fala de Tem. engajamento, Employer Value Proposition. E o que você falou é interessante, porque hoje, quanto mais flexível é o benefício, mais você consegue atender essa diversidade de pessoas que existem na empresa. Porque hoje não dá para trabalhar numa empresa. Ninguém quer trabalhar numa empresa que não é diversa, né? Não rola, né? Então, a diversidade de pessoas, tipos de família, Estilo momentos, de Necessidades, vida, de né? vidas, necessidade. necessidade. Então, eu tenho ali um pouco como manejar aquilo, né? Eu me sinto, o benefício que a empresa me dá me proporciona poder tomar decisões. Ter autonomia, né, sobre o Exato, que vão benefício. realmente me beneficiar, né? Tá no Isso é nome, né? muito. É, e tem uma coisa que eu falo muito, assim, né, sempre que eu falo sobre flexibilidade em benefício, que precisa refletir a cultura da empresa, Totalmente. né? Então, assim, você precisa ser uma empresa que de alguma maneira tem valores como autonomia, flexibilidade. Isso vai responder como um produto de RH dentro dessa Perfeito. estrutura. É porque senão você traz como benefício flexível, mas você é uma empresa extremamente rígida. As coisas acabam nem combinando. É legal, mas nem combina, né? Pegando um gancho na sua fala, tem um caso legal que o próprio iFood Benefícios ele foi construído dentro do iFood e ele foi construído, o primeiro cliente do iFood Benefícios foi o iFood. E assim, a gente testou, a gente fala muito de eat your own dog food, né? Assim, né, na perspectiva de teste, né? Você precisa testar seus próprios produtos e ver se o negócio está indo bem ou não. Então, a gente construiu aqui internamente dentro de casa e vários testes que a gente queria fazer a mercado, a gente fez dentro de casa e provou que tem coisa muito boa e tinha coisa que não era Não legal. funcionava, né? Então, isso saiu de um ato de empreendedorismo Que dentro legal. de casa, Literal. Super que legal. foi uma empresa que foi incubada dentro de casa por food lovers, né, por colaboradores do iFood, um espírito de empreendedorismo e, de fato, que ele é conectado com o DNA do iFood. Então, as coisas que a gente faz, como eu tô falando, ele é conectado ao à nossa cultura, né, à nossa espinha dorsal. Então, isso é muito legal. E isso casa com um outro tema que a gente tratou aqui também no RH Cast, que é pessoas e estratégia, né? Então, tudo que a gente faz, inclusive em RH, ele tem que ornar com o mercado, com o produto, com o negócio de modo geral, com o Totalmente. colaborador, com a sociedade, com todos os stakeholders. Então, cultura é um negócio muito importante, Perfeito. porque, inclusive, eu costumo dizer que cultura, dados e liderança são assuntos transversais em produtos de RH. Tem que estar presente em tudo. Então, a gente tem que olhar para isso com muito cuidado e muita inteligência e sabedoria para conseguir orquestrar tudo isso, né? Eu vou te dar um exemplo. Na Pernod, por exemplo, a gente tem, a gente dá muita importância para essa questão do bem-estar do colaborador. Como eu te comentei, isso é uma pilar dentro do Employer Value Proposition. A gente tem pesquisas anuais que medem isso. Então, faz sentido para a Pernod ter um dos benefícios uma empresa, que é uma empresa de psicólogos, e a gente oferece, então, para que os nossos colaboradores, se precisarem, possam ir lá e utilizar os serviços destes psicólogos. Então, eles têm atendimento psicológico, que não necessariamente passa por questões do trabalho, questões que aquele colaborador quiser trazer naquela sessão, guardada toda a confidencialidade, não é porque é um benefício que eu tenho acesso aos dados, né? Guardada toda a confidencialidade da situação. Então, isso tem a ver com a nossa cultura, o nosso jeito de ser. E, além disso, a gente tem uma parte de treinamento para a liderança que também é sobre isso, sobre gestão de estresse, gestão de bem-estar. Por quê? Para que a gente feche a cadeia. Eu treino meus líderes para que eles possam estar atentos a Identificar, esse tipo né? de coisa e ofereça esse benefício aos colaboradores como um todo. Exatamente o que você falou, tem que ter. E a característica da minha população aprecia isso. Então, quando a gente coloca benefício como esse, a gente vê que a população gosta, adere a isso,
a gente então tem até vontade de expandir. Não só entende que faz sentido, vamos continuar, vamos manter, como que a gente está fazendo agora, expandindo. Poxa, será que a gente não pode colocar o familiar do colaborador Uhum. nessa plataforma para que esse benefício se estenda para fora dos muros da Pernod, beneficiando as famílias desses colaboradores, O porque entorno do também tem a colaborador, né? ver, exato, e também tem a ver com a nossa cultura, essa questão de olhar. Muito bom. Por falar em colaborador gosta, queria que você comentasse sobre o índice de engajamento de vocês, né? Então, muito orgulhosamente você comentou sobre isso comigo, dizendo sobre esse índice. Queria que você comentasse sobre ele, o que está dentro, como é que vocês medem esse índice hoje. A gente acabou de receber, então é uma notícia fresquinha. O nosso índice de engajamento agora recém, né, um dado recém é de 85%. Grande. Se você pensar que 85% das pessoas respondem a uma pesquisa de engajamento favoravelmente, isso é realmente muito bom. Quando a gente faz um recorte para o time que trabalha nas fábricas, esse número é ainda maior. A gente percebe que o engajamento numa condição fabril ainda é mais forte, o que é para a gente 92%, né, que você falou. 92%, o que nos traz insights, né? O que a gente está fazendo na fábrica que a gente pode fazer mais para o escritório e vice-versa. Então, a gente usa essas pesquisas, né, para se orgulhar de que o trabalho está sendo feito, mas muito mais também para aprender o que a gente pode fazer mais e melhor, né? E aí, quando a gente fala assim, o engajamento é 85, é 92, o que está aí dentro? Tudo, um pouco disso tudo que a gente falou. Tem perguntas sobre, eu recomendaria a minha empresa? Tem perguntas sobre Pesquisa, então, seriam pesquisas anuais, o pesquisas pulso. anuais. São 2 pesquisas anuais. Uma pesquisa mais genérica e uma pesquisa que a gente chama de pulse, que é exatamente o pulso da organização, só para sentir que aquilo que a gente viu há 6 meses atrás, Se mais ou menos se mantém. mantém, como que está oscilando. Então, a pesquisa maior, que é a anual, que se chama ICEI, ela mede uma série de elementos. Aí, como eu comentei, eu recomendaria a minha empresa para um amigo. Eu tenho orgulho de pertencer. Eu acho que eu sou bem pago pelo trabalho que eu faço. Eu acho que o meu trabalho contribui para a estratégia organizacional. O meu pacote de benefícios. Eu consigo ter uma certa flexibilidade entre a minha vida pessoal e o meu trabalho, trabalhando na Pernod. Então, essa é uma pesquisa bem genérica. Eu me sinto incluído, então tem muito a ver com diversidade também. Então, a gente faz essa pesquisa maior, uma pesquisa global, e depois, essa pesquisa que chama-se Pulse, ela é menor, ela é um recorte só em well-being. Só nessa parte de como é o meu relacionamento com a empresa, no sentido de o gerenciamento do meu estresse, minha carga de trabalho, e tudo isso. Então, esse número que eu te dei é um número geral, né? Quando a gente vai departamento a departamento, a gente encontra diferenças, obviamente, e aí a gente vai trabalhar. Mas no fim do dia, é um número que nos orgulha. E também orgulha o colaborador. E a gente fica orgulhoso de saber, então, que as pessoas, no geral, estão satisfeitas em trabalhar na Pernod. E essa satisfação gera produtividade. Então é bom para os 2 lados. Tá É bom ligado à para a pessoa performance que está diretamente. trabalhando com satisfação, né, ser o melhor dos mundos. E é legal para a empresa, porque aquele colaborador trabalhando com satisfação também é mais produtivo. Então a conta fecha, como você disse, né. É o melhor dos mundos, essa casadinha. Muito bom. A gente está chegando ao final aqui do nosso episódio. E, Arthur, eu queria te ouvir, quero te ouvir também sobre isso, quero dar minha opinião também sobre isso, porque eu acho que é muito importante, grande parte dessa fatia chamada engajamento, por mais que a gente tenha ações, ferramentas, instrumentos que nascem no RH, né? Então, voltados para a saúde mental e emocional, benefícios, remuneração. A gente tem toda essa possibilidade de trabalhar engajamento. A liderança, ela é um potencial contribuinte a favor ou contra do Totalmente. engajamento, né? Então a gente tem N questões aí relacionadas à liderança, a gente precisa cuidar disso como RH, e a liderança tem que cuidar de si própria também nesse sentido, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso, saber o quanto você acha que interfere, não interfere, qual que é a sua autorreflexão sobre isso, quando fala sobre liderança e engajamento. Bacana.
Acho que o primeiro comentário que eu preciso fazer aqui, né, é que o engajamento ele vem, né, com a motivação, ele é algo intrínseco, né? Você precisa, né, o colaborador precisa estar num lugar que ele de fato se conecta. Se ele estiver num lugar que ele não se conecta, por mais que a empresa faça o que for, não vai funcionar. Bom, tendo dito isso, né, é, eu acho que a liderança impacta muito, né, dado que o colaborador está no lugar correto. A liderança pode impactar positivo ou negativamente no engajamento do colaborador. Onde que eu acho que isso impacta, né? Primeira coisa é a visão, né? Eu acho que a liderança precisa comunicar a visão, mostrar a visão do negócio para os seus colaboradores. É o que eu comentei agora há pouco, né? Se o colaborador não se sente parte, não entende para onde a empresa está indo, ele não vai saber o que ele está fazendo. O segundo ponto aqui, eu penso muito em pessoas certas nos lugares certos, né? Não adianta nada você ter um colaborador rockstar, super bom, né, que é aderente à cultura, mas que coloque ele num lugar onde ele não vai. Ele vai jogar contra, né? Exato, ele não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir entregar. É, é, Mostrar seu. exato, ele não se desenvolve no final das contas, né? É, o terceiro ponto aqui é muito conectado a, de fato, a performance que você consegue, que essa pessoa consegue ter, né? Ela está, né, fazendo algo que não gera resultado, né? Não tem um desafio, né? Sim, poxa, tô fazendo alguma coisa que no final das contas não tá se conectando com para onde a empresa está indo, então ela vai se desengajar com a companhia. Então, o líder, né, no seu papel de líder, ele precisa, de fato, colocar as coisas no lugar, né? Orquestrar esses pilares, né? Garantir com que as coisas estejam no lugar certo. E aí sim, acho que as coisas, os colaboradores se engajam, né? Se o contrário for feito, né, poxa, eu acho que os resultados não são tão bons, né, quanto se um bom trabalho de liderança tá sendo executado. E você falou então coisas bem importantes, né? Então, o primeiro deles é que a própria pessoa desse time precisa ter autoconsciência e entender se ela cabe naquele lugar e fazer essa escolha, né? Então, tem que ter uma escolha consciente por parte das pessoas do time. Segundo ponto, que eu acho que entra um pouco a questão do RH, que é instrumentalizar a liderança dentro de Isso, cada um desses pilares. Então, o RH ele entrega isso. essas ferramentas, instrumentaliza a liderança para que ela faça essas conexões. Afinal de contas, a responsabilidade da gestão é da liderança, então ela faz essa conexão entre esses pilares, como você bem trouxe, né? E um terceiro ponto é como ela, aí é onde eu acrescentaria, é como ela faz a gestão disso, não no sentido de sincronizar os pilares, mas como que ela lida com isso no dia a dia, né? Então, uma vez a pessoa certa, no lugar certo, desejando estar, o RH trazendo ferramentas para você fazer a gestão, como você vai conduzir? Eu acho que às vezes as lideranças elas erram no como, né? Sim. Então eu queria te ouvir para a gente poder encerrar, para entender o que que você pensa, né, sobre como que o RH consegue não só letrar a liderança nesse sentido, mas que ela possa também ajudá-la a conduzir esses instrumentos que o RH dá da melhor forma possível. Super. É assim, a liderança é fundamental, acho que vocês já disseram isso. E um dos pilares importantes para nós é o desenvolvimento da liderança, né? Uma das iniciativas, um pilar, uma das iniciativas importantes para a gente é o desenvolvimento dessa liderança. Então, quando a gente tem, por exemplo, pesquisas, como eu comentei, a gente pode ali colher dados, né? Porque dentro dessa pesquisa de engajamento tem eh, eu admiro o meu líder me dá feedback, o meu líder me desenvolve, o meu líder cuida da minha qualidade de vida, olha para isso. Então, quando a gente tem essas ferramentas, a gente pode fazer um treinamento da liderança bem assertivo. Ou seja, o que que essa liderança precisa desenvolver mais? O que que ela precisa fazer mais? E aí, em cima disso, desenvolvemos programas e chamamos a liderança. E quando a liderança percebe que ela chega no programa e aquele programa realmente fala com alguma necessidade de desenvolvimento
dela, ela se engaja mais e se compromete mais, né, em trazer aquele aprendizado para a prática. Então, eu acho que é desta forma que eu vejo funcionar, né? O caminho do desenvolvimento da liderança tem que estar muito conectado com o que aquela liderança precisa fazer mais e melhor, né? A gente vai dando as ferramentas e isso vai, então, virando um hábito, né? Vai vindo para o dia a dia, né? Aí, numa próxima pesquisa, talvez não é isso mais que vai aparecer de tão porque de alguma forma a liderança já está trabalhando alinhada àquela expectativa do colaborador. Então é super importante a gente sempre ter uma visão muito integrada e fazer exatamente o que a empresa precisa. É o que os colaboradores esperam mais. E a empresa precisa de acordo com a cultura, com os valores. Muito bom, Cecília. Eu queria deixar meu recado final sobre isso, os meus centavos, né? Sempre que um RH ele me procura para saber, Jéssica, por onde que eu começo? Como é que eu conduzo isso? Meu time é pequeno, quais produtos eu vou conduzir? Eu falo, começa pela liderança. Melhor coisa que você faz, porque você capacitando essa liderança, letrando essa liderança no que ela realmente precisa saber para fazer gestão, você ganha escala do seu trabalho. Porque eles estão fazendo o trabalho que eles deveriam fazer, não estão te dando problema, né? Porque eles podem gerar problemas que você, como RH, vai ter que Perfeito. conduzir. Então, comece pela liderança, né? Então, acho que é um bom ponto para a gente trazer aqui. E, na minha opinião, não vou nem arriscar percentuais, mas uma grande parte do engajamento das pessoas está relacionado com a liderança. Com Então, absoluta cuidado, certeza. quem é liderança? Arthur, né? Liderando aí 200 pessoas, né? Isso, um 200 pouquinho mais de pessoas. 200. Mais de 200? É uma loucura, né? Inclusive, Pronto. 200 pessoas, mas diretamente 3, 4, né? São 6, 7 pessoas. Não, tá bom, vai. Eu divido uma pizza, né? De acordo com Bezos. Então, é sobre isso. Eu queria deixar para você, nós dois gostaríamos de deixar para você um Que bom. presente Que do iFood maravilhoso. Muito Benefício, que é um obrigada. cartão multibenefícios, onde Obrigada, você gente. pode usar tanto em mobilidade Olha, quanto em gente, refeição, que alimentação, lindo. home office, tem saldo livre. Inclusive, este cartão tem saldo, né? Com De certeza. R$ 150 para você poder gastar em Olha, qualquer uma dessas hoje categorias. mesmo. Aceita em mais de 4 milhões de Massa, estabelecimentos e obrigada, dentro do gente. aplicativo do iFood, mais 320 mil lojas. E você pode também ter frete grátis e cupons de desconto com esse cartão. Nossa, Massa demais, muito né? obrigada. Vou pedir para você Verdade. deixar aproveitar, né, para deixar o seu recado final aqui para a câmera. O que você pode trazer para a gente de insight, compilando tudo que a gente falou aqui e como a gente te encontra no LinkedIn para continuar esse papo com você. Olha, eu tô totalmente disponível. Eu adoro falar desse assunto. É um assunto que me encanta. Falar de pessoas me encanta. Então, quem quiser, Cecília Saleme, só tem eu no LinkedIn. Podem me mandar mensagem. Vai ser um prazer dialogar sempre. E eu acho que é sobre isso, assim. O RH que estiver sedento de criar uma estratégia de engajamento é sobre olha para sua empresa, percebe quais são os elementos que mais conectam as pessoas, entende onde está a sua proposição de valor de forma natural e invista naquilo, né? Invista em ser mais forte naquilo que você já é bom, trazer uma reputação, uma imagem muito forte daquilo, né? E, obviamente, trabalhar, né, um trabalho de formiguinha para que as outras coisas também possam. Mas é muito legal a gente alavancar as nossas fortalezas. Muito bom, obrigada, viu? Arthur, sua mensagem final e como a gente se conecta com você para continuar esse papo. Muito bom. Primeiro, eu saio daqui, poxa, realizado. Acho que foi muito legal ter batido esse papo com vocês. É uma aula sobre engajamento aqui da Cecília. Acho que a principal conclusão que eu tiro daqui as empresas, né, cada vez mais precisam fazer esse mapeamento da sua base de colaboradores, né, e elas precisam entender que os colaboradores são muito diferentes e você precisa ter uma proposta robusta, né, que atenda de alguma forma aos seus colaboradores. Óbvio que aderente sempre à sua espinha dorsal, ao seu DNA. Então eu fico muito contente aqui de aprender mais sobre isso, de entender como benefícios, como o iFood Benefícios pode inclusive se encaixar aqui nessa proposta de valor aqui para os colaboradores. E, poxa, eu também adoro falar sobre o assunto, eu adoro falar sobre liderança, sobre RH como um todo, né?
Então, se quiserem se conectar comigo, Arthur Freitas no LinkedIn, e eu estou à disposição aqui para próximos papos. Muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou te convidar para fazer um pitch de iFood Benefícios comigo, tá? Combinado. Quem está ouvindo a gente agora e quiser levar iFood Benefícios para dentro da empresa, o que é importante a gente dizer? Que é taxa zero, 4 milhões de estabelecimentos, 320 mil lojas dentro do aplicativo, tem frete grátis dentro do aplicativo, tem cupom de Cupom de desconto. O que mais? Tem parceiros credenciados. Tem diversos parceiros dentro da nossa plataforma, né? A Cecília comentou aqui sobre apoio psicológico, então a gente tem apoio psicológico, a gente tem uma rede de academias aqui por meio de parceiros, a gente tem descontos em farmácias, então a gente tem consolidado todos os grandes benefícios aqui dentro da nossa plataforma. Tem muita coisa legal, gente, tanto para o RH, obviamente para o colaborador. Então, eu convido a todos vocês aqui para entrarem aqui nas nossas páginas, no nosso site e agendar uma reunião aqui com o nosso time que a gente vai atender a todos vocês. E esses dias eu conheci a plataforma por dentro e vi que ela é muito intuitiva e fácil de fazer gestão. É muito bom. Inclusive, era a parte que faltava eu conhecer, agora eu conheço e posso recomendar também. Obrigada pela ajuda no pitch, obrigada, meu amor, pelo seu tempo e pelo seu conteúdo também, Arthur. Obrigada a você que ficou com a gente até o final e até a próxima. Tchau, tchau.